Convido vocês a abrir a palavra de Deus nesse momento. Vamos pensar um pouquinho. Segundo livro do profeta Samuel. Aproveitar que essa benção está aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. Antes de fazer a leitura do texto, irmãos, quero expressar aqui a minha palavra de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui neste culto, né? Ver, por exemplo, a Mari, que tímida. A gente fala, Mari, você vai falar. Ela fala, ai não, eu tenho vergonha. A forma com que foi usada aqui por Deus, a forma com que Deus tem trabalhado, tudo isso só é possível quando Deus está com a gente, irmãos. Não tenho dúvida nenhuma que tudo isso só acontece porque o Senhor está conosco. Amém, gente? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, nós vamos ler apenas o versículo de número 13. Segundo Samuel, capítulo de número 12, a partir somente, aliás, o versículo de número 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Vou ler novamente. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, junto com os Teus filhos, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco mais uma vez. O Senhor já tem falado neste culto, já usou aqui poderosamente o pastor Jerry para nos trazer uma palavra da Tua parte, já usou os Teus filhos que louvaram, Senhor, mas eu peço mais uma vez, fale conosco, ó Pai, para que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e mudar aquilo que precisa ser mudado, transformar aquilo que necessita de transformação, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, que, como diz a Tua palavra, quando o apóstolo Pedro pregava na casa de Cornélio, o Teu Espírito Santo caía sobre aqueles que estavam ouvindo. Como diz a Tua palavra, Senhor, que enquanto Jesus expunha as Escrituras para os dois discípulos no caminho de Emaús, o coração deles ardia devido à palavra de Deus. Portanto, ó Pai, eu peço que a Tua palavra venha ao nosso encontro nessa noite e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente você já deve ter ouvido falar a respeito de Davi, que ele foi aquele que matou o gigante e que também matou o leão e o urso. Mas aqui nós lemos o episódio mais triste da vida de Davi. Ele é um homem que enfrentou diversas batalhas, ele era um homem de guerra, uma pessoa que teve diversos momentos tristes em sua vida, mas nenhum se compara com esse episódio, quando Davi pecou contra o Senhor. E eu digo isso não só porque foi um pecado, mas eu digo isso porque o que Davi sentiu no momento em que se arrependeu foi a maior tristeza da sua vida. Pecado, literalmente, significa errar o alvo. Pecado significa literalmente errar o alvo. Eu vou perguntar o que significa pecado e você vai dizer errar o alvo. Pode ser? Vamos lá? O que é pecado? Errar o alvo. O que é pecado? Pecado é? Errar o alvo. E Davi errou feio o alvo. Porque Davi cobiçou uma mulher que não era dele. Tendo autoridade, porque ele não tinha ido para a guerra, ele viu essa mulher tomando banho e ele mandou buscá-la e ele teve relação sexual com ela. Só que ela era casada. Além de ela se ela não fosse casada já seria um pecado, mas agora se constitui um pecado ainda maior, o pecado do adultério. Ele sai da cobiça, ele comete adultério, e aquela mulher era casada e ele, por ter tido relação com ela, ela engravidou, e ele faz com que o esposo dela volte de guerra, manda ele à frente de guerra novamente agora, mas para morrer. Ou seja, além de Davi ter cometido cobiça, adultério, ele também mata o esposo daquela mulher, portanto comete assassinato, homicídio. E além disso, ele tenta esconder o seu pecado. E nós estamos falando de um homem que é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de uma pessoa que através das mãos deles, Deus deu vitória a Israel, que no reino do seu filho
não teve guerra, porque esse camarada deu conta de todas as guerras. Nós estamos falando de um homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus, mas no dia que ele não fez o que deveria estar fazendo, que era estar na guerra, ele cometeu um pecado contra o Senhor e muito grave. Mas Deus queria mostrar para Davi a gravidade do seu pecado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui rapidinho nessa noite. Quero deixar 3 pontos para reflexão, mas o primeiro é esse. Deus queria mostrar a Davi a gravidade do seu erro. E por isso que Deus enviou um profeta até ele. E o profeta chega com uma história, com uma parábola, com uma historinha. E o profeta conta para ele de um homem rico e de um homem pobre. O homem rico, obviamente, tem muita vaca, tem muita posse, tem muito cordeiro, tem muita coisa. E o homem pobre, ele só tinha uma cordeirinha, que ele tratava como se fosse sua filha. E um viajante veio visitar a casa do homem rico, e o homem rico, querendo agradar, ao invés de pegar de todos aqueles animais que ele tem, para poder fazer ali um alimento para ele, ele foi lá, aonde o homem pobre tinha a sua cordeira. Pega ela, mata, e aquele camarada fica sem nada. Quando Davi ouve isso, ele consegue julgar aquela história. Porque entenda, nós não temos dificuldade de ver erros. A gente tem dificuldade de ver os nossos próprios erros. Porque ver os erros dos outros a gente é bom. Quando ele viu a situação, ele pegou e disse assim, esse cara é digno de morte. Ele ficou indignado. E o profeta olha para ele e fala, então, esse homem é você. Ou seja, quando ele vê aquela história na vida de outro, ele consegue julgar como pecado. Então, nessa noite eu vou falar sobre Davi. E aí você olha e vê se você está enquadrado nessa palavra. Porque Davi consegue ver o seu erro quando uma outra pessoa está cometendo um erro. O que Deus quer nessa noite aqui é nos mostrar a nossa pecaminosidade também através do pecado de Davi. Deus quer mostrar o quanto foi ofensivo a Deus o seu pecado, e o profeta fala 3 coisas que Davi comete aqui com o seu pecado. Primeiro, Davi comete ingratidão. Porque Deus chega para ele através do profeta e fala, eu te livrei das mãos de Saul, eu te coloquei no reinado, eu dei as mulheres que você queria, e se não fosse bom isso, eu teria feito muito mais por você. Ou seja, você foi ingrato por tudo que eu fiz na sua vida. Quando nós pecamos contra o Senhor, a nossa postura está sendo uma postura de ingratidão. Porque vocês sabem, nós estamos saindo de uma pandemia, ou ainda estamos numa pandemia, e você está aqui vivo. E se você peca contra o Senhor, você está sendo ingrato por aquilo que Ele está fazendo. Sabe, muitas famílias estão chorando porque perderam o ente querido, e talvez muitos de vocês estão aqui, não perdeu ninguém na família por causa do Covid. Você deveria ser mais grato ao Senhor. Quando nós pecamos contra Deus, nós estamos tendo uma postura de ingratidão. Mas segundo, Davi, além de estar tendo uma postura de ingratidão, ele está desprezando a palavra do Senhor. Porque o texto diz, por que você fez isso? Desprezando a palavra do Senhor. Quando Deus disse assim para Adão, ó, não é para você comer dessa frutinha aqui, e depois falou para Eva, também não é para você comer dessa frutinha aqui, quando eles foram lá, pegaram a frutinha que Deus falou para não comer, e comeram, sabe o que eles estavam fazendo? Desprezando aquilo que Deus falou. Quando nós pecamos é isso. Sabe qual é o nosso maior problema quando nós estamos pecando? É que a gente se esquece que Deus está naquele ambiente do nosso pecado. A gente se esquece que Deus está vendo tudo, que Deus está contemplando tudo. Mas essa noite eu não vim aqui simplesmente para falar a respeito de quem está em pecado ou coisa do tipo. Eu vim te apresentar um Salvador, que é Jesus Cristo, que é o único que tem a solução para os seus pecados. Além disso, de mostrar que Davi está desprezando a palavra do Senhor, e veja que a postura de Davi é semelhante à postura de Saul, o rei que o antecedeu. Por que Saul saiu do reinado? Porque Deus falou diversas vezes com ele e ele desprezou aquilo que Deus estava falando. Sabe o que aconteceu por ele desprezar a palavra de Deus? A Bíblia diz que Deus o desprezou para rei de Israel. Quando a gente despreza a palavra de Deus, nós temos também o desprezo do Senhor. Mas quando nós aceitamos a sua palavra, nós também somos aceitos por nosso Deus. Terceira coisa, o que Davi faz é mal aos olhos do Senhor. Porque a questão não é o que é mal aos meus olhos. A questão não é o que é mal aos olhos da sociedade. A questão não é o que é mal, inclusive até os olhos da igreja. A questão é o que é mal aos olhos do Senhor. Deus vê com os bons olhos as suas condutas?
Quando Deus chama o profeta, manda ele ir até Davi e mostra para ele, você está sendo ingrato, você está desprezando a palavra de Deus, você está fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O profeta não está ali para condenar Davi, mas para dizer o seguinte: Deus te ama tanto, que mesmo você tendo cometido esse pecado, Ele está aqui porque Ele te quer de volta, Ele está aqui porque Ele quer te perdoar, Ele está aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Quando Deus envia o profeta até Davi, Deus não quer simplesmente punir Davi, Deus quer trazer Davi para perto da presença dele de novo. Deus não te trouxe aqui nesse culto em vão. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você esteja mais próximo dele. Você poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, com qualquer outro tipo de pessoa, mas você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe até esse lugar para te dizer que independente daquilo que você fez, Ele te aceita, Ele te muda, Ele te restaura e Ele te transforma. Porque o que Davi fez foi muito grave. O que Davi fez, muitas pessoas não perdoariam. O que Davi fez foi horroroso. Mas Deus enviou um profeta até ele porque Deus quer restaurá-lo. Aqui eu estou pregando para pessoas que fizeram coisas terríveis na vida. E que talvez dê até vergonha de falar, ou não seja nem conveniente falar aquilo que você já cometeu como pecado. Mas até os pecados mais ocultos da sua vida, o Senhor conhece. E eu te digo, se você se arrepender, confessar seu pecado diante dEle, Ele é fiel para te tirar a culpa, para te lavar os pecados e para mudar a tua história. Essa é a primeira coisa que Deus quer mostrar a Davi a gravidade do seu pecado, porque Davi estava vivendo normal, e aí que é o nosso problema, a gente continuar a vida normalmente, o nosso problema com Deus não ser resolvido, porque quando você for perdoado, aí sim, o problema da sua vida acabou, o problema da sua vida acabou, você vai ter dificuldades, mas o problema da sua vida acabou, porque o seu problema realmente é o pecado. Quando você é perdoado, já era, acabou isso. Mas enquanto você não resolve isso aqui, diante de Deus, você não está legal. Davi está sendo ingrato, Davi está desprezando, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Davi está vivendo a vida tranquilamente. Está igual Jonas, lembra? Deus falou, vai para Nínive, ele vai para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ele faz o quê? Ele desce lá no fundo do navio e vai dormir. O cara está desobedecendo a Deus, o povo lá em cima está sofrendo por causa daquele abençoado e ele dormindo. Ele conseguiu dormir em paz enquanto ele desobedecia a Deus. Ele conseguia dormir em paz enquanto ele estava desprezando a palavra do Senhor. Eu sempre digo, o problema não é simplesmente o pecado. O problema é no dia que você pecar, deitar a sua cabeça no travesseiro e conseguir dormir tranquilo. Um verdadeiro cristão é aquele que ele pode até errar, ele pode até pecar, mas antes de dormir ele vai dizer, Senhor, eu fiz tal coisa, me perdoa, me cubra com o teu sangue, tenha misericórdia de mim. E eu posso dizer uma coisa, essa pessoa continua salva, continua em comunhão com Deus, porque Deus não espera que você não peque, mas que quando você pecar, você se dobre diante dele e peça a misericórdia dele para a sua vida. Deus, antes de perdoar alguém, Deus mostra primeiro para essa pessoa a condição realmente da vida dela. Deus mostra primeiro para essa pessoa quem realmente ela é. E cara, a sua mente te condena, né? Você é pior do que sua mente fala. Então por isso que você precisa de Cristo. Porque Cristo, mesmo que a sua mente ou o diabo fale outras coisas, quando você é perdoado, a acusação acabou, tudo aquilo que é contrário à sua vida acabou, a punição acabou, a sua condenação cessou. Porque o diabo muitas vezes vai chegar para a gente e vai falar assim, eu sei quem você era, viu? Eu sei o que você fazia, eu sei como você se comportava, eu sei que você não podia ver uma mulher, que você não podia ver ninguém, eu sei que você tinha um problema com a mentira, eu sei como era a sua conduta. Aí você olha para o diabo e fala assim, eu também sei quem eu era, mas eu não estou mais lá, porque Jesus foi lá e me tirou da vida que eu vivia. Primeira coisa, Deus quer mostrar a Davi a gravidade do seu pecado. E Davi viu quando Deus chegou até ele. Segunda lição é que mesmo conhecendo os seus pecados, Deus está disposto a te perdoar. Deus viu o pecado de Davi. Não é novidade para Deus. O que Deus quer é que Davi veja a gravidade do pecado dele. E mesmo Deus conhecendo, porque saiba, o maior ofendido com o seu pecado é o Senhor. Mesmo Deus vendo tudo aquilo, Deus leva um profeta até ele, porque o que Deus quer é que mesmo que ele conheça aquilo, que aquele camarada se arrependa e que ele perdoa. Então mesmo Deus conhecendo os seus pecados, ele está disposto a te perdoar.
Agora, o que Deus ganha com isso? Deus poderia simplesmente não perdoar ninguém, Ele continuaria sendo santo e justo. Ninguém é salvo porque você decidiu ser salvo, porque você agora pertence à igreja, porque você agora é santinho, porque agora você usa uma roupa, a roupinha de ver Deus, porque agora você é o cara espiritual, porque você não bebe mais, você não fuma mais. Não, você é salvo porque Ele decidiu salvar você. Antes do homem pecar, quando Deus estava lá na praia, brincando com um bonequinho, fazendo homem, Deus já sabia que aquele homem ia pecar. Deus já sabia que ia para longe dele. Deus já sabia tudo aquilo que você ia fazer. Mas mesmo assim, Ele preferiu te criar e te resgatar daquilo que Ele sabia que você ia fazer. Tanto é que o plano de salvação é anterior à criação do mundo, não só à criação do homem. Deus conhece o pecado de Davi. Agora, o porquê Ele está disposto a perdoar a gente? Porque Ele conhece seu pecado, está disposto a te perdoar, mas por que Ele quer te perdoar? Bom, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com Ele. Ele não te perdoa porque Ele achou você bonitinho. Porque se fosse assim, eu estava perdido. Deus, não é para rir, irmãos. Não é para rir, por favor. Deus não te perdoou, Deus não quis te salvar, simplesmente porque Ele achou que você era legal, porque você é um bom filho, porque você é um bom pai. Não! Ele quis te salvar porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, porque Ele quis salvar, simplesmente Ele decidiu, esse povo aqui eu vou criar, eles vão para longe de mim, eles vão fazer o contrário da minha palavra, eles vão ser ingratos pelo que eu vou fazer na vida deles, mas eu amo esse povo, eu quero salvar esse povo, e eu sou o único que posso mudar a situação da vida deles. Você está aqui hoje por causa da misericórdia de Deus. Você não morreu por causa da misericórdia de Deus. Você está vivo aqui nesse lugar por causa da misericórdia de Deus. Por causa do amor de Deus. Por isso que Ele está disposto a nos perdoar, independente daquilo que nós fazemos. João capítulo 8 fala de uma mulher que foi apanhada num ato de adultério. Os religiosos pegaram ela, levaram até Jesus e falaram assim, ó, a lei manda que ela seja apedrejada. Mas você o que diz? E aí Jesus olha para eles e diz, está escrevendo na areia, né? Qual de vocês não tem pecado? Pode atirar pedra contra ela. Só que Jesus só permitiu porque Ele sabia que ninguém ia atacar a pedra naquela mulher. Ela está diante de Jesus, saiu todo mundo, ficou só ela e Jesus. Porque o problema de pecado a gente resolve a gente e Ele. Não tem terceiros, não tem igreja, não tem mediador, não tem padre, não tem essas coisas aí para fazer confissão. Não, é você e Ele. Está lá, a pecadora diante do Salvador. E Ele olha para ela e fala assim, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Fala, então nem eu te condeno. Sabe o que Ele está querendo dizer? Esse povo aí, no máximo, eles iam te matar. Mas quem ia mandar sua alma mesmo para o inferno sou eu. Então nem eu que poderia te matar e lançar sua alma no inferno, te condeno. Perdoados estão os seus pecados. Sabe o que eu vejo aqui? Um Jesus que não deixa o pecador ser ferido e morto pelos seus pecados. Por quê? Porque Ele já foi ferido e Ele já foi morto na cruz do Calvário para poder perdoar o pecador. Deus não vai permitir ninguém te ferir, porque é Ele quem foi ferido pelos seus pecados, meu irmão. Aquela mulher não merecia. Ela foi pega no ato. E até aqueles camaradas que estavam ali, era tudo um bando de pecador. E essa é a nossa hipocrisia. Nós é tudo pecador que pega pedra para atacar em outro pecador, achando que nós não é pecador. Mas é tudo pecador. Ele estava disposto a perdoar aquela mulher. Os religiosos da época, o maior problema que eles tinham com Jesus não era a doutrina, não era os milagres, às vezes era, mas não era o máximo. O maior problema que eles tinham com Jesus é porque eles não se misturavam com os outros pecadores. Eles eram uns pecadores que achou que era melhor que os outros e se isolou. E Jesus chegava, se assentava na mesa de um publicano, e ao redor a Bíblia diz que se assentou muitos publicanos e pecadores. E o povo começa a olhar e dizer assim, quem é esse? Como é que esse camarada se assenta com um pecador? O apelido mais lindo que deram a Jesus foi amigo de pecadores, porque é isso que ele é até hoje. Ele é amigo meu e seu, meu irmão. Sabe, o maior confronto de todo mundo era, como pode esse camarada aqui se afirma ser Deus,
se assenta, come na mesma mesa que pecadores está comendo. Bom, ele fazia isso porque, como ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os pecadores é quem precisa dele. Porque, vamos ser sinceros, a maioria de nós aqui não tinha mais para onde ir, não tinha mais o que recorrer. A expectativa a nosso respeito era apenas a pior. Até a família às vezes olha para um indivíduo e fala assim, esse aí não tem mais jeito não. Mas eu tenho que dizer uma coisa, para Jesus todo pecador tem jeito, para Jesus todo pecador pode ser mudado. Então Deus quer mostrar a Davi a gravidade do seu pecado. E mesmo conhecendo a gravidade do pecado de Davi, Deus está disposto a perdoá-lo. E o terceiro e último, mas o mais importante, última lição, é que o perdão de Deus é para quem não merece. Se você merece perdão, então não precisa de Jesus, então não precisa da cruz, então não precisa do sangue, então não precisa de misericórdia, então não precisa de bondade. Só existe tudo isso que eu acabei de mencionar, justamente porque eu e você não merecemos. Perdão é para quem não merece. Ele, como disse o pastor Jair, nos quitou, nos perdoou uma dívida que era impagável. Nós não merecíamos ser crentes, nós não merecíamos ler a palavra, nós não merecíamos pregar a palavra, nós não merecíamos ser perdoados de quem nós realmente somos. Mas Ele decidiu nos perdoar, portanto o perdão dele é para quem não merece. Te pergunto, se fosse você da família de Batseba, se fosse você da família de Urias, você perdoaria o que Davi fez? Sabendo que o seu parente morreu porque o rei mandou ele em frente de guerra e ainda pegou a esposa para morar no palácio com ele? Você perdoaria o que Davi fez? Davi merecia o perdão de alguém? Não. Mas é aí que vem a graça e a misericórdia de Deus. Porque a gente faz coisas que não merecem perdão. E mesmo assim, Tamires, Ele vem e perdoa. Só que eu te dou um alerta. Se eu estou pregando aqui que Deus perdoa, que Deus perdoa, que Deus perdoa, dos perdoados e tal. Só que Deus não perdoa todo mundo. Perdão é para quem não merece. Perdão é disposto a todos os que se arrependem. Então Deus não perdoa todo mundo. Deus perdoa aqueles que se arrependem. É por isso que ele chega a Davi e confronta o pecado de Davi, para que Davi recobre sua consciência do que ele cometeu e venha se curvar perante Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Enquanto eu, pecador, ficar soberbo e dizer assim, não preciso de Jesus, não preciso ser crente, eu não preciso desse negócio aí não, eu até gostei da palavra, mas eu não gostei disso não, isso aí eu não acredito muito nisso aí. Enquanto eu fico com essa postura, eu não recebo perdão. Mas no momento que eu reconheço, caramba, eu sou esse cara aí que ele está pregando. Eu sou esse pecador aí. Eu sou pior que isso aí que ele está falando. Então eu preciso desse Jesus que ama os pecadores. Eu preciso desse Jesus que está disposto a perdoar os pecadores. Perdoar quem não merece. Para finalizar, lembra o ladrão na cruz? Aquele cara, se Davi não merecia, imagina ele. Porque só ia para a cruz as pessoas que a sociedade já não aguentava mais. Que cometia crimes contra o império e assassinato. Eram as piores pessoas que existiam que iam para a cruz. E aquele camarada vai para a cruz. E ainda lá ele começa a blasfemar sobre Jesus. E se você ler Mateus, os dois blasfemaram. Só que em um momento o cara olha para o lado. Vê um jovem de 30 anos, com a boca toda ensanguentada, todo machucado, com uma coroa de espinhos, gemendo de dor. E ele consegue ver que aquele camarada é rei, que ele tem um reino, que ele pode salvar ele. E ele olha para Jesus e fala assim, se lembra de mim quando você entrar no seu reino? É o camarada que os judeus não queriam mais, que o Império Romano não queria mais, que os governadores romanos não queriam mais, que a sociedade, o imperador não queria mais. E é um camarada que está no pior momento da vida dele, ele mereceu estar ali, ele mesmo confessou, os nossos feitos fez com que a gente chegasse a esse momento aqui. E esse camarada, que não merece perdão de ninguém, Jesus olha para ele e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você vai chegar no céu, mas você não vai chegar lá pelos seus méritos.
Você é perdoado, mas você não é perdoado pelos seus méritos. Você é filho de Deus, mas você é um filho adotado, porque Ele decidiu te adotar. Você é perdoado, porque Jesus decidiu te perdoar. Eu e você não merecíamos, eu e você não merecemos, mas Ele quis nos perdoar, Ele quis nos salvar, Ele quis nos redimir com o seu sangue. Davi não merecia aquilo. Aliás, Davi não merecia o perdão. Mas o perdão é igual aquela história que Jesus conta do filho pródigo. Ele sai da casa do pai, ele vai para longe, ele gasta tudo que o pai deu, ele vive dissolutamente. No final, o que acontece? Quando ele está lá no chiqueiro dos porcos, que isso mostra até onde a gente consegue ir, Carol. Quando a gente está longe de Deus, a gente chega no pior estágio que o ser humano pode chegar. E ele fala, pô, lá na casa do meu pai não é assim não. Lá na casa do meu pai tem abundância de pão. Ele volta e ele nem quer ser filho. Ele só quer ser servo. Já reparou que quando a gente se converte assim? A gente só quer ser servo, a gente quer ajudar todo mundo, a gente se descobre uma nova pessoa. E aí quando ele volta, a expectativa dele era uma. Meu pai vai me aceitar como um servo, porque eu vou me humilhar diante dele, eu vou ser um trabalhador dele. Mas o pai, ele quer te receber como um filho. Aquele menino desperdiçou tudo o que tinha. Só que quando ele volta, ele recebe o quê? O que ele não merece. Ele pode ser chamado de filho. Ele pode comer como um filho. Ele pode se vestir como um filho. Ele pode andar como um filho. Ele pode ser o filho daquele pai que um dia ele abandonou. Talvez você tenha abandonado o Senhor um dia, mas Deus te chama hoje para ser filho. Deus te chama hoje para fazer parte dos perdoados. Porque pecador, todo mundo é. Cristão ou não, todo mundo é pecador. A questão é que alguns pecadores fazem parte da família daqueles que foram perdoados por Deus. Eu queria que você ficasse em pé e eu queria orar ao Senhor nesse momento. Queria perguntar se existe alguma pessoa aqui que agora queira, depois deste culto, depois do Senhor ter falado ao seu coração, fazer parte dessa família daqueles que foram perdoados, aceitar esse Jesus que quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Tem alguém aqui nessa condição? Tem alguém? Porque disposto a perdoar, Jesus está. Disposto a mudar a vida, Jesus está. Para quem não merece, para quem inclusive nunca pensou em servi-lo. Todos que estão aqui um dia deram esse passo. E esse passo é o passo fundamental para a mudança de vida. Tem alguém aqui nessa condição que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Não? Vamos orar o nome do Senhor. Soberano Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por fazermos parte dessa família daqueles que foram perdoados por Deus. Porque nós não merecíamos o teu perdão, Pai. Nós não merecíamos tudo aquilo que o Senhor fez e ainda faz em nossas vidas. Nós não merecíamos, Senhor, nada do que nós vivenciamos aqui hoje na tua presença, Pai. Mas nós te agradecemos porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos resgatou, nos redimiu, nos lavou com o seu precioso sangue. Quando éramos pecadores, o Senhor subiu ao Calvário e morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte e carregou a nossa cruz. Ó Senhor, quando éramos inimigos, o Senhor quebrou a parede de separação, o Senhor rasgou o véu que nos dividia. E o Senhor fez-nos ter completo acesso ao Pai e comunhão com o Cordeiro de Deus. Ó Pai, portanto, eu te louvo e eu te agradeço junto com todos esses irmãos, Pai. Que alguns não fazem parte do Ministério Regenerate, mas todos são regenerados pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor. E eu peço, ó Pai, trabalha no coração de cada um, que a semente do Teu Evangelho possa germinar, e até os que te servem, aqueles que ainda não te servem, Senhor, possam tomar posse desse perdão, possam ter essa consciência de que são perdoados, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e eu te glorifico nessa noite junto com a Tua igreja. Amém, Senhor.